Horas e 36 minutos em Natal, você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia. Na audiência sempre, o nosso querido pastor e amigo, pastor Marco de Souza Sobrinho. Meu querido pastor, eu já utilizei-me daquele argumento que o senhor disse para convencer o pastor Rubem Varela de vir ao programa. E amanhã ele virá em o nome de Jesus. Aquele seu argumento convence realmente qualquer um. Meus queridos irmãos, a partir do verso 19, o texto continua falando acerca de Faraó se dirigindo a José, orientando a José como deveria ser o acolhimento, o trato e todos os benefícios possíveis para a sua família estavam à disposição de Faraó e do Egito, né? Aí ele diz no verso 19: a ti, pois, é ordenado, dizendo que a José é ordenado. Faraó já estava falando assim sobre os benefícios que José faria para a sua família. Quando ele fala a ti, pois, é ordenado, é num tom assim como que sem ser aquela ordem expressa de forma que é um impositor ou um impostor. Não, de forma alguma que está falando. Um tirano, não. Isso aqui era o seu líder, o seu superior. Olha, você faça assim com os seus pais, é uma ordem. Faça assim com os seus irmãos, é uma ordem. Uma coisa assim nesse sentido. Não deixe de fazer, eu quero o benefício deles, porque em eles estando beneficiados, sua cabeça vai fluir bem e a gente vai ser todo mundo aqui abençoado também. A ti, pois, é ordenado fazer isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai vinde. E não vos pese coisa alguma nas vossas alfaias. A gente vê que Faraó ele se propõe a arcar com toda a despesa da mudança. Esse termo aqui, alfaia, tanto se refere aos móveis como também aos utensílios agrícolas da pecuária também, que era exatamente a profissão daqueles homens. Porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Olha aqui, José tinha compreendido a mensagem de Faraó, conforme o mandado de Faraó. Não foi apenas uma dica não, meu irmão. José, nessas alturas, ele já estava maravilhado. E o texto de Moisés é muito fiel à intenção de Faraó, à compreensão de José e à manifestação dos fatos, né? Também lhes deu comida para o caminho. Tudo por minha conta. Ele arcou com tudo, o Faraó. E olha que esse povo, irmão, milionário, que não tem comunhão com Deus, eles têm um apego tão grande ao dinheiro, mas aqui, Faraó, ele ficou aqui como que liberal. Faça. É um presente, é um mimo, né? E os vossos filhos de Israel fizeram assim, José deu-lhes carro, conforme mandado de Faraó, a todos lhe deu cada um mudas de vestidos, ou seja, roupas novas, né? Roupas de viagem, digamos assim. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata, presente extra, e 5 mudas de vestido. Irmão, aqui não tinha intenção nenhuma de provocar ciúme ou de ver uma certa distinção em Benjamim, unicamente por uma escolha, não. Isso aqui era o coração falando. Isso era um costume da época, era uma coisa que não era estranho a eles, de forma alguma. Havia coerência, contextualização nisso. Benjamim era irmão, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Então havia uma afinidade de sangue, um entrelaçamento muito mais forte entre Benjamim e José. E todos compreendiam isso e ficavam dentro do seu quadrado sem querer avançar, ou sem querer derrubar Benjamim, até porque naquelas circunstâncias eles não estavam com autoridade para derrubar, nem a eles mesmos já estavam derrubados, né? E a seu pai, José, né? Ao seu pai, a Jacó, ele enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai para o caminho. E despediu a seus irmãos e partiram e disse-lhes, não contendasse pelo caminho. Meu irmão, quando ele diz não contendasse pelo caminho, a gente sabe que José era o segundo mais novo. Ele só era mais velho do que o Benjamim, irmão dele. Então o aconselhamento que ele está dando aqui é com uma certa primogenitura, como se fosse filho mais velho. É o teor do conselho que ele está dando. Mas quem está falando aqui é um coração sensato, sensível à voz do Espírito de Deus. Por quê? Porque a gente vê que Rubem ele chegou a discutir com os seus irmãos acerca do mal que tinham feito a José. E eles foram teimando. Era possível, que entre família a gente sabe que é assim. A gente vive com a nossa esposa, faz 30 anos que eu vivo com a minha, mas a gente tem as nossas arengas, hoje numa dimensão menor, mas antes bem maior, quando na medida que o tempo vai
avançando, a gente vai amadurecendo, vai conhecendo mais as falhas, não vai querendo mais que a pessoa mude ao nosso gosto, a gente tem essa infantilidade, parece que no princípio da vida, e as coisas são assim de quem convive. Irmão com irmão arengar, teimar, até chegar até a brigar mesmo, irmãos adolescentes, acontece. E eles poderiam no caminho ir teimando acerca do tapa, entre aspas, que eles tinham levado da vida. Que era exatamente o comportamento perdoador de José, meu irmão. Os irmãos de José, eles intencionaram destruir a vida de José, mas o poder de Deus transformou isso em preservação da própria vida de José? Não, irmão, de todo mundo daquela época. Assim, sabe o que é? A graça de Deus é o poder que traz todos os seus irmãos para os seus pés e para os seus costumes. Sem contar que em Romanos 8:28 diz que tudo coopera ou colabora para aqueles que têm um chamado, para aqueles que estão fazendo parte do quadro de Deus, né? José foi levantado para salvar a fome, irmãos, de toda a região do mundo. A mente, uma mente nobre, uma mente santa, ela anula a ira e se mostra sempre anelante, não somente pronta para perdoar e esquecer. Foi isso que manifestou-se essa nobreza no coração de José naquele momento. Deus reverteu esse curso, salvando não só a vida de José, dos seus irmãos, do que eles intencionavam, até que ele fosse escravo e até viesse a morrer, nunca mais o viriam, mas não, mas milhares de outra vida através daquela atitude. José compreendeu isso com toda a perfeição. Por conta dessa compreensão de José, podia surgir entre eles arenga, teima, briga, discussão. Aí José despediu seus irmãos e disse: não contendais pelo caminho, ou seja, vão em paz, porque Deus está nesse negócio. Ninguém é culpado disso. Olha lá que Rubem, como primogênito, tá vendo? Eu não queria que fizesse isso com o jovem. Eu disse a vocês, não façam isso. No momentozinho que eu saí, vocês venderam o jovem. Eu tenho botado ele ali naquele buraco, mas não é intenção de querer livrar ele depois, querendo ser o bom do negócio. José, conhecedor da personalidade daqueles irmãos, ele deu o conselho, como se fosse o conselho do próprio Deus. Ele apenas foi um instrumento, a sua boca apenas narrou o conselho. Então subiram eles ao Egito, vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Versículo 25, fica o 26, o 27 e o 28, para a gente comentar no próximo bloco, porque agora a gente vai ouvir com Jair Pires, Folha Seca, um clássico da música evangélica, viu?